Intervenção coronária percutânea é um tratamento bom, é um tratamento que beneficia e vai beneficiar muitas pessoas ainda daqui para frente. Mas, como tudo que é bom, a gente deve usar da maneira certa. Se a gente usar da maneira errada, ele pode se tornar ruim. Um exemplo é um smartphone, por exemplo. Eu sou fã de um smartphone, vivo usando. Só que, se eu usar em excesso, eu posso entrar numa situação desse tipo aqui, que é uma situação prejudicial. Então, a gente tem que pegar o que é bom e utilizar na pessoa certa, da maneira correta, para não prejudicar. Portanto, a primeira coisa que eu vou dizer que a gente deve evitar na intervenção coronária percutânea é isso. Não indique intervenção coronária percutânea de maneira inapropriada. Inapropriada é uma indicação cuja probabilidade de benefício ela não é maior do que a probabilidade de malefício. E parece óbvio dizer isso, mas se faz muito frequentemente intervenção coronária percutânea inapropriada. Veja a estatística americana, publicada aqui em 2011, no JAMA, que analisou inúmeros hospitais americanos, é o registro de angioplastia coronária, e mostrou que, dos casos eletivos, apenas 50% dos casos tinham critérios de apropriado. Isso aqui, então, é um problema cognitivo. Isso é um problema psicológico. A gente tem que analisar psicologicamente por que a gente faz isso o tempo inteiro. A gente não tem intenção de prejudicar o paciente. Então, por que a gente faz isso? A gente tem que ter esse tipo de reflexão. Um dos motivos é esse, que a gente deve evitar: heurística de normalização. Heurística é um viés cognitivo, e nós humanos temos tendências a ter viéses cognitivos. Heurística de normalização é aquele pensamento que, se eu normalizar um parâmetro, seja anatômico, funcional ou laboratorial, eu vou beneficiar o paciente clinicamente. Isso não é uma garantia. E o maior exemplo que existe é desentupir a artéria que está entupida. Eu fiz uma melhora anatômica, mas a gente sabe que no paciente estável, todos conhecem esse estudo, no paciente estável, a intervenção coronária percutânea não reduz mortalidade, nem reduz incidência de infarto. O que a intervenção coronária percutânea faz é melhorar sintoma. Aqueles 50% dos casos que não foram avaliados como apropriados, a maioria daquelas situações são situações de pacientes assintomáticos que fazem angioplastia coronária, e vocês sabem que o dia a dia representa uma grande prevalência desse tipo de paciente. Portanto, a gente tem que discutir isso com o paciente. E a terceira coisa que eu vou dizer que a gente deve evitar é isso: omitir a verdade ao paciente. Eu digo que a gente omite a verdade porque imagine o diálogo de um médico com o paciente assintomático e que o médico está indicando intervenção coronária percutânea. Imagine, se ele falar claramente para o paciente, ele vai dizer o seguinte: paciente, essa angioplastia não vai reduzir sua mortalidade, nem reduzir seu infarto. O que ela vai fazer é melhorar seu sintoma. Se esse diálogo for um diálogo aberto, o paciente vai dizer: doutor, está lembrado que eu não tenho sintoma? Ou seja, se a gente dialogar abertamente, claramente, de uma maneira transparente com o nosso paciente, a decisão for compartilhada, intervenção coronária percutânea inapropriada vai diminuir de maneira significativa. Portanto, a terceira coisa que eu digo para não fazer é não omita do paciente a verdade a respeito do tratamento que você está avaliando. A gente pode até dizer: não, é porque o médico não está sabendo disso. Veja que estudo interessante, publicado em 2010 no Annals of Internal Medicine. Avaliou o conhecimento dos médicos a respeito da angioplastia na doença coronariana estável versus conhecimento dos pacientes. E observe nessa barra aqui, mais clara, isso é o percentual de médicos que acham que a intervenção coronária percutânea reduz mortalidade e reduz infarto. Veja que é muito pouco. Menos de 20% dos médicos acham isso. Só que observe os pacientes desses médicos. 80% dos pacientes acham que reduz mortalidade e reduz infarto. O que é que significa isso? O médico que sabe das coisas não está conversando com o paciente. Por isso que eu digo, não vamos fazer assim, que as coisas vão ficar de maneira mais apropriada. Quarta coisa, evite o reflexo óculo-isquêmico. Reflexo óculo-isquêmico é o seguinte: a angioplastia coronária não reduz desfecho, mas se o paciente tiver isquemia, reduz desfecho, eu vou fazer angioplastia. Não, vamos pedir aqui, o paciente é assintomático, vou pedir aqui uma cintilografia que, se tiver isquemia, fica indicado aquilo. Isso é chamado de reflexo óculo-isquêmico e é um dos exemplos de heurística de normalização também. Como é que a gente avaliaria se isso é verdadeiro? Tratar isquemia reduz desfecho. Pelas análises de interação dos ensaios clínicos. Por exemplo, ensaio clínico COURAGE,
Foi negativo. Nos pacientes com isquemia moderada a severa, esse estudo é positivo? Isso foi testado, está publicado aqui. Veja aqui, os pacientes com isquemia moderada a severa, pacientes sem isquemia, ou isquemia leve, o resultado é o mesmo, o valor de P da interação é 0,65, não muda, é a mesma coisa. Veja como essa informação é consistente. Bari, estudo Bari, em diabéticos, não há benefício da angioplastia. Vamos ver a análise de interação da quantidade de miocárdio isquêmico e do benefício da revascularização, valor de P 0,44. Não reduz. Estudo STIT de revascularização cirúrgica, nós sabemos que foi também um estudo negativo. Aqui eles dividiram em pacientes com isquemia e sem isquemia. O resultado é igual, valor de P da interação 0,64. Estudo FAME. Todos os pacientes tinham lesão hemodinamicamente importante pelo FFR, não reduz mortalidade, não reduz infarto. E meta-análise de pacientes individuais desses estudos, onde eles pegaram apenas os pacientes com isquemia, e aqui está o resultado de mortalidade e infarto. Portanto, dizer que eu vou fazer uma cintilografia ou qualquer outro método, para ver se tem isquemia, e se tiver isquemia, eu revascularizar, é um subterfúgio não baseado nas evidências. Não reduz, não importa que tenha isquemia, se o paciente é estável. Às vezes, a gente prefere uma mentira que nos agrada do que uma verdade inconveniente. Esse é um dos exemplos, essa ideia do reflexo óculo isquêmico, que está aqui no blog Medicina Baseada em Evidências, está publicada também por nosso grupo, nos arquivos brasileiros de cardiologia e como carta ao editor do Circulation, onde a gente produz esse termo reflexo óculo isquêmico, inspirado naquele reflexo antigo, reflexo óculo estenótico, que ele deu ele deu lugar agora ao reflexo óculo isquêmico. Isso é heurística de normalização, nós devemos evitar. Por fim, nós devemos evitar o pensamento primário na escolha do tipo de stent. Aqui eu me refiro aos stents farmacológicos. Enquanto o stent farmacológico for 6 vezes mais caro do que o stent convencional, nós não devemos pensar primariamente. Pensar primariamente é o seguinte, eu ouço essa frase no meu dia a dia clínico. Eu tenho que botar um stent farmacológico nesse paciente, porque senão daqui a 6 meses ele vai voltar com restenose. Essa frase tem a conotação de um NNT de 1. Se eu botar o stent, não vai ter restenose, se eu não botar o stent, vai ter restenose. Nós sabemos que nossos tratamentos não são panaceias e NNT de 1 é muito raro. Aliás, não existe NNT de 1. A gente tem que pensar não primariamente, mas probabilisticamente. Todo stent farmacológico tem uma probabilidade de beneficiar o paciente. E essa probabilidade guarda relação com o risco desse paciente ter restenose. Quanto maior o risco de restenose, maior a probabilidade de eu beneficiar ele. Observem nesse trabalho o que é mais comum. Esse é um histograma da probabilidade do paciente ter restenose com stent convencional. Ok? Aqui, observe que o mais comum é uma probabilidade em torno de 8% de restenose, a média é 10%. O mais comum é 8% de risco de restenose. Vou pegar, então, o paciente mais comum e vamos calcular o NNT desse stent farmacológico. O paciente mais comum é 8%. Os trabalhos mostram que é 60% de redução relativa do risco de restenose com stent farmacológico. Portanto, 0,40 vezes 8% é 4,8% de redução absoluta do risco de restenose. 100 dividido por 4,8 é 21. Ou seja, eu preciso colocar 21 stents farmacológicos para prevenir uma restenose no tipo de paciente mais comum em termos de risco de restenose. Se a gente achar que o stent farmacológico é R$10 mil mais caro do que o stent convencional, a gente está gastando R$210 mil por restenose prevenida. Porque é 21 vezes 10 mil, 210 mil, por restenose prevenida. Então, a gente aí vai ter que começar a refletir, não é assim, NNT de 1 e uma coisa, uma regra para todo mundo. Se eu tiver esse tipo de paciente aqui, que é menos frequente, mas existe, com 20% de restenose, eu vou ter um NNT de 8. Esse sim eu começo a achar que é alguma coisa que vale mais a pena. Então, o pensamento primário é uma receita de bolo para todo mundo. Eu vou usar stent farmacológico em todo mundo. Não quero saber, o convênio está pagando, azar do convênio. O sistema suplementar vai quebrar, a gente vai ficar sem emprego, mas azar o dele enquanto eu puder continuar indicando farmacológico. Vou dizer uma coisa, quando o stent farmacológico começar a ser pensado sob a ótica do NNT e não como uma panaceia,
o preço vai baixar na hora e a gente não vai ter mais esse problema. Enquanto a gente ficar achando ele uma panaceia, ele vai ficar a coisa mais cara que existe. Veja como os médicos se comportam nos Estados Unidos em relação a essa decisão. Aqui, nesse trabalho, eles dividiram os pacientes de baixo risco de restenose, médio risco e alto risco. O que é que seria de se esperar? Baixo risco de restenose, menos estente farmacológico, e assim por diante. É a mesma utilização. Quase todo mundo usa estente farmacológico, seja baixo, médio ou risco alto, em torno de 70% a 80% dos estentes. Ou seja, a pessoa não pensa probabilisticamente, pensa de uma maneira primária de que é tudo para todo mundo. Portanto, a gente deve evitar viés cognitivo, a gente deve evitar erro de pensamento. Nós todos estamos sujeitos a isso, é humano. Então, a gente tem que tentar racionalizar para evitar isso. Evitar a mentalidade do médico ativo, evitar do heroísmo, eu sou herói, então eu faço as angioplastias em todo mundo e dou a conotação de que eu sou um bom médico. Isso não é o bom médico. Evitar o apego ao paradigma mecanicista, vou desentupir, porque se eu desentupir o que está entupido vai ser bom. Evitar, evitar o pensamento não probabilístico, ou seja, o pensamento tem que ser probabilístico, tem que ser com base no NNT, e evitar que conflitos de interesse nos influenciem em relação às nossas decisões. O interesse principal é o interesse do paciente, e não outros. Portanto, eu vou inverter a pergunta, o que fazer? Nós temos que indicar angioplastia coronária baseada em benefício clínico demonstrado. Nós temos que ser claros e transparentes com o paciente. A decisão tem que ser compartilhada com base no conhecimento do paciente, do verdadeiro benefício do que ele está recebendo. Evitar subterfúgios para convencimento do inapropriado, como reflexo óculo isquêmico, e utilizar racionalmente estentes farmacológicos, enquanto ele for 6 vezes o preço do estente convencional. Vou terminar com a frase desse cardiologista, ritmologista, né? Essa frase tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, e eu traduziria ela dessa maneira. Nós devemos fazer o máximo pelo nosso paciente, mas isso não é o mesmo do que fazer o máximo no paciente. Essa é a minha mensagem final. Obrigado pela atenção.